Gênesis capítulo 19, nós vamos estar lendo o versículo 12 e o 13 por enquanto. A princípio, iremos ler esses dois versículos. Aleluias. Eu vou esperar todos acharem esta referência. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Versículo 12. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Amém? Este lugar é Sodoma. Esses varões cujo texto está falando são os anjos do Senhor. Eu vou repetir toda a leitura. Então disseram aqueles varões, os anjos, a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Levanta assim a sua mão bem alto e peça em oração para o Senhor falar com a tua vida. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, a tua santa palavra será, meu Deus, agora ministrada. Peço que o Senhor venha falar, Deus, a cada vida, a cada coração. Peço, meu Deus, que a tua palavra com poder e autoridade venha produzir em cada vida um resultado excelente, e que tudo seja para a glória e o louvor do teu santo nome, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Isso, diga glória a Deus. Tome o seu assento. Irmãos, sempre que nós falamos de Ló, nós logo lembramos da sua mulher. Nós associamos o nome Ló à sua mulher. Por quê? Porque a sua mulher foi aquela que foi transformada em uma estátua de sal. Pois Deus, vendo que a cidade onde Ló ele morava era uma cidade tão ímpia, tão perversa, o Senhor envia dois anjos para fazer a Ló um comunicado. Esses anjos chegaram para Ló dizendo: Ló, devido ao pecado dessa cidade, devido ao pecado deste lugar, devido à devassidão desta terra, o Senhor nos enviou aqui para te dizer que vai destruir essa terra com fogo e com enxofre. Os anjos fizeram esse comunicado para Ló, e os anjos disseram para Ló: tu tens alguém aqui na tua casa contigo? Teu genro, tuas filhas, teus filhos, tua mulher? Porque se tiver alguém contigo dentro desta cidade, então tira-os daqui, porque toda essa terra vai ser destruída, porque toda essa cidade será destruída, será devastada. Então é necessário que tu ouça, Ló. É necessário que tu venha tomar conhecimento, pois estamos aqui como porta-voz de Deus para trazer-te esse comunicado, para que tu não pereça na impiedade dessa terra. E aí ficou a critério de Ló. Se ele acreditasse, então ele iria fazer aquilo que os anjos estavam dizendo.
Se ele não acreditasse, então ele permanecia do jeito que ele estava. Só que Ló, ele acreditou. Ló, ele crê naquela mensagem vinda de Deus, naquela mensagem que os anjos lhe trouxeram. E aí nós entramos dentro da mensagem, porque eu não quero falar da mulher de Ló. Não, a princípio falei que sempre que falamos em Ló, o que nos vem à memória é a mulher de Ló, porque ela ficou bem conhecida entre o povo de Deus, pelo fato de ter olhado para trás e ter sido transformada em uma estátua de sal. Mas eu não vou falar hoje da mulher de Ló, não, eu vou falar da dureza do coração que estava nos genros de Ló. Na verdade, eles não eram casados ainda. Ló, ele tinha 2 filhas. E essas 2 filhas de Ló tinham namorados. E estavam para casar. E Ló queria muito que eles casassem. Ló queria muito que eles construíssem uma família. Então o que acontece? Ló, assim que ouve da parte dos anjos que Deus ia destruir aquela cidade com fogo, com enxofre, devido à iniquidade que havia naquele lugar, então Ló, ele logo lembra dos seus genros. Ele não vai a princípio lá em suas filhas, lá em sua esposa. A princípio ele corre onde estavam os seus futuros genros, e ele começa a pregar para aqueles jovens. Ele começa a dizer: ei, olha, o anjo do Senhor me veio agora visitar, trazendo uma mensagem, e a mensagem é que ele vai destruir essa cidade. Os anjos do Senhor me disseram que devido ao pecado dessas cidades, então Deus, ele já não está mais aceitando, ele já não está mais aguentando, suportando, tolerando, e ele vai destruir essa terra. E eu estou vindo aqui para dizer a vocês que vocês larguem tudo e venham comigo, porque eu e a minha família seremos salvos. Nós vamos fugir dessa terra, nós vamos correr desse lugar, e vocês, para poderem ser salvos também, tem que fugir conosco, tem que sair desse lugar. Então aqueles jovens, os futuros esposos das filhas de Ló, os futuros genros de Ló, eles foram privilegiados, porque eles receberam a pregação, eles receberam a evangelização, enquanto todos os habitantes de Sodoma e Gomorra não foram comunicados. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles não ouviram a pregação. Ló não pregou para eles, não deu tempo. Ló pregou para os que estavam ali na casa dele, para os que estavam mais próximos. Não deu tempo Ló sair nas ruas de Sodoma e Gomorra anunciando que seria destruída aquela terra. Não deu tempo. Aqueles 2 foram privilegiados, foram as primeiras pessoas que Ló evangelizou, que Ló pregou, que Ló tentou salvar. Antes mesmo de falar para a própria esposa, para as próprias filhas, Ló correu aonde estavam aqueles jovens. Eles foram privilegiados, só que eles não acreditaram. Eles não acreditaram no que Ló falou para eles. Eles não acreditaram que Deus ia trazer juízo para aquela terra. Eles não acreditaram que aquela terra seria destruída com fogo e enxofre. Eles não acreditaram na pregação de Ló. Eles não acreditaram na evangelização de Ló. Muito pelo contrário, ao invés de acreditarem, eles zombaram de Ló. No versículo 13 eu torno a ler Gênesis 19, capítulo 19, versículo 13. Pois nós vamos destruir este lugar, os anjos falando para Ló, porque o seu clamor, ou seja, pecado,
tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e diz: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Eles não acreditaram e ainda zombaram. Ló, com tanto amor, se preocupando na salvação daqueles dois, anunciou, evangelizou, pregou para aqueles dois, mas além de não acreditarem, ainda zombaram de Ló. Escuta, quando eu estava lendo esse texto, o Senhor me fez fazer uma comparação com o que acontece nos dias de hoje. É algo bem semelhante, sim ou não? Sim ou não? Quantas vezes eu mesmo já fui evangelizar pessoas que, além de não acreditarem, zombaram de mim. Quantas vezes, quantas e quantas vezes eu já falei para as pessoas que Deus ia destruir tudo isso. Quantas vezes eu já falei para algumas pessoas que o arrebatamento da igreja ia acontecer, e só seriam salvos aqueles que fossem subir no arrebatamento, e as pessoas que ficassem nessa terra seriam destruídas, pereceriam. Mas eu não conto as pessoas que, além de não acreditarem, ainda zombaram de mim. Talvez você já tenha falado de Jesus para alguém, e ao invés daquele alguém acreditar antes, foi zombar de você. Talvez você já tenha evangelizado alguém dizendo que o arrebatamento ia acontecer, que Jesus vinha para buscar o seu povo, a sua igreja, mas esse alguém, ao invés de crer, zombou de você. Quantos já passaram por essa experiência? Quanta gente, quantas pessoas. Isso mesmo aconteceu com Ló. Ele tão preocupado com a vida daqueles jovens, ele tão cheio de amor pela vida daqueles jovens, ele querendo que aqueles jovens fossem salvos, e ele vai lá com toda boa vontade falar, pregar, evangelizar, mas os jovens zombam de Ló. A mesma coisa tem acontecido nos dias de hoje. A mesma coisa tem acontecido nesta terra. Eu digo para você, a mesma coisa acontece todos os dias nessa terra. Sabe, são pessoas que não creem, são pessoas que zombam, são pessoas que blasfemam quando se ouve que Jesus vai voltar, quando ouve a pregação do arrebatamento. São pessoas que riem, que zombam, que blasfemam, mas esta é a verdade, esta é a realidade. Muito em breve o Senhor Jesus virá a essa terra, e Ele não vai colocar os pés sobre essa terra. Isso nós falamos assim porque é força de expressão, mas Jesus, Ele vai ficar sobre as nuvens, e as pessoas que acreditaram que Ele viria, as pessoas que creram na pregação do Evangelho, essas pessoas subirão para se encontrar com Ele nos ares, e serão salvas e desfrutarão da vida eterna. Mas aquelas pessoas que não acreditaram no Evangelho, aquelas pessoas que zombaram do Evangelho, não acreditaram que Jesus viria para buscar a sua igreja, essas pessoas não poderão subir e ter a vida eterna, antes serão destruídas e perecerão, sofrendo o dano da segunda morte. Olha para quem está ao teu lado e diga: acredite, diga, creia. Jesus, Ele virá, irmão. Jesus, Ele vem buscar os seus, irmãos.
Jesus, ele fará o arrebatamento acontecer, irmãos. Creia, porque só será salvo aquele que crer. Aquele que não crer será condenado, será destruído. A palavra do Senhor fala lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Se você está com a sua Bíblia, então acompanhe. Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo de número 15. Jesus, ele diz assim, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o que, irmãos? Condenado. Os que creem serão salvos, os que não creem serão condenados. Os que creem não morrerão, não sofrerão dano da segunda morte, não serão destruídos, antes subirão e habitarão o reino dos céus pela eternidade. Os que não creem, esses que não creem, que não irão acreditar, que não estão acreditando, serão condenados, serão destruídos e terão como recompensa o dano da segunda morte. E foi isso que aconteceu àqueles jovens para quem Ló ele pregou, mas não acreditaram, mas zombaram. Voltando para Gênesis, no capítulo 19, diz a palavra do Senhor, repito, o versículo 14: então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Versículo 15: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões, ou seja, os anjos, lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Pronto. Ló, ele foi para fora da cidade, juntamente com suas 2 filhas e com a sua esposa. A sua esposa, ela se arrependeu por estar saindo daquela terra, olhou para trás, transformou-se em uma estátua de sal, não foi salva. Então, realmente os que foram salvos foram Ló, suas 2 filhas e toda a cidade. Inclusive os jovens que iriam tomar as filhas de Ló por mulheres, por esposas, pereceram. Versículo de número 17: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Lá no versículo 24 diz: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra, tudo foi destruído. Amém? Tudo foi destruído. Bem-aventurado é aquele que crê, irmão. Bem-aventurado é aquele que crê. Escuta, bem-aventurado é aquele que crê na pregação do Evangelho. Muitos não estão crendo, muitos estão zombando, mas tenha tão somente a certeza que quando Jesus vier buscar o seu povo, a sua igreja,
Esses que hoje não crêem, esses que hoje zombam, irão se lamentar, irão chorar, irão amargamente chorar, de tristeza, de angústia, porque grande será o tormento. Grande será o tormento. Hoje, quando eu vejo uma pessoa que não acredita no Evangelho, na pregação do Evangelho, que Jesus vai voltar para buscar os seus, hoje quando eu vejo uma pessoa que zomba do Evangelho, diz que a Bíblia é bobagem, diz que os crentes são loucos e fanáticos, diz que tudo isso é uma farsa, é mentira, quando eu vejo pessoas falando isso, eu fico triste, profundamente triste, não apenas porque estão zombando de mim, não apenas porque estão zombando do Evangelho que prego, mas porque logo em breve, quando Jesus vier e tudo estiver acontecendo diante dos olhos dessa pessoa, ela vai chorar amargamente, prantear, enlouquecer, gritar, sabe, mas não haverá mais jeito, não haverá mais jeito, irmãos, isso é sério. Jesus ele virá sim, Jesus ele vem buscar o seu povo sim, essa palavra que nós pregamos é verdadeira sim, essa palavra é a palavra de Deus, tudo que nela está escrito vai acontecer, algumas coisas já estão acontecendo hoje sim, essa palavra é fiel e ela é verdadeira, porque é a palavra de Deus e não é a palavra dos homens, tudo está registrado nesse livro sagrado, porque vai acontecer, e bem-aventurados são aqueles que creem, que tomam posse, que acreditam e que se submetem a essa palavra, a esse Evangelho, porque esses serão salvos, esses não serão destruídos, esses não perecerão. Eu fico imaginando esses dois jovens, eram milhares de habitantes naquelas terras, começou a cair o fogo do céu, alguns começaram a gritar, e não sabiam o que estava acontecendo, porque não foram avisados, começaram a morrer e dizendo, o que está acontecendo, onde é que está vindo esse fogo, esse enxofre? Mas os dois sabiam, os dois jovens, aqueles jovens que ouviram da boca de Ló, eles sabiam. Quando eles começaram a ver o fogo descendo, as terras sendo destruídas, consumidas pelo fogo, então eles começaram a dizer um para o outro, do jeito que Ló falou para a gente está acontecendo. Ló tinha razão, está sendo destruído, era para nós termos acreditado, o fogo está descendo, está consumindo a terra. Ló falou que isso ia acontecer, Ló disse que Deus ia enviar o fogo a essa terra, devido à iniquidade dessa terra, devido à depravação dessa terra, e sim, isso Ló disse que ia acontecer, mas nós não acreditamos, nós zombamos dele, nós dissemos que ele estava enlouquecendo, nós não cremos nas pregações, nas palavras dele, e agora nós estamos sendo destruídos. Sabe, irmãos, eles realmente se arrependeram por não terem crido na pregação de Ló, mas não tinha mais jeito, o fogo começou a cair, não tinha mais jeito, os anjos já tinham levado Ló e sua família para fora daquelas terras, o momento era naquele que estavam recebendo a pregação de Ló, mas naquele momento zombaram. A oportunidade era aquela, quando Ló estava pregando para eles, mas eles não acreditaram, rejeitaram aquela oportunidade. E agora, quando o fogo começa a descer e destruir a terra, era só lamentação, pranto, grito, ranger de dentes, sofrimento, agonia, e eles pereceram. Amém, pessoal? E eles foram destruídos. Pastor, mas Deus é muito duro, destruiu uma cidade inteira, uma não, duas. A questão é que, não é que Deus ele seja muito duro, é que Deus é justo,
E ser justo para alguns é ser duro demais. Não é que Deus seja muito duro, é que Deus é santo, e ser santo para alguns é loucura. Não é que Deus seja muito duro, é que Deus tem prazer no bem, nas boas obras. E boas obras, o bem para muitos, é loucura. Não é que Deus seja muito duro e tenha prazer na destruição das pessoas, é porque o Senhor não tolera a iniquidade, é porque o Senhor não tolera a depravação, é porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é viva. Deus, Ele quer que a humanidade seja salva. Deus, Ele quer que o ser humano seja salvo. Naquela época, Deus enviou anjos, seres angelicais. Deus fez eles descerem do céu. Hoje, Deus não envia mais anjos. Em cada esquina tem um ministro do Evangelho constituído por Deus, anunciando a sua palavra. Pela internet, nas emissoras de TV, nos programas de rádio, todos os dias existem milhares de pregações que Deus faz vir a essa terra, anunciando às pessoas que se arrependam de seus pecados, que saiam da iniquidade, para que possam ser salvas. Mas apesar de Deus ter levantado uma multidão de ministros do Evangelho nessa terra, para divulgar isso para as pessoas, muitos ainda não estão acreditando, muitos estão zombando. Amém, pessoal? Infelizmente, eu quero que você venha comigo no Evangelho de João, Evangelho segundo São João, capítulo 3. Jesus, Ele vai trazer nesse Evangelho aqui um grande ensinamento para nós hoje. João capítulo 3 e versículo 16, versículo 16, aleluia, está escrito assim: porque Deus amou o mundo. Você vê que Deus amou, não odiou. Deus não odiou o mundo, Ele fez o mundo. Ele fez o mundo. Ele amou o mundo, Ele amou a humanidade, Ele fez o ser humano, Ele soprou o fôlego de vida nas narinas do ser humano. Ele não odiou, não, Ele amou. E prova deste amor é que Ele enviou Jesus Cristo para poder salvar este mundo, ou seja, a humanidade que habita neste mundo. Versículo 16, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra tal é porque o amor com que Deus nos amou esse mundo, foi tão grande que não deu para descrever. Por isso está escrito de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para proporcionar salvação para o homem, justamente para que o homem não perecesse, não fosse destruído, mas para que o homem pudesse ter a vida eterna, o direito da salvação. E é o que nós pregamos há mais de 2000 anos, que Jesus veio como prova do amor de Deus, e não para destruir o mundo, nem para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Mas como que o mundo é salvo por Ele?
sendo que tem tantos que não acreditam nisso, e que ainda por cima zombam disso. Versículo 17 está escrito assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Naquela época Deus enviou os anjos para que Ló fosse avisado e não perecesse, antes fossem salvos. Os que creram na casa de Ló foram salvos, os que não creram, o caso dos 2 jovens, não foram salvos. Nos dias de hoje não é diferente. Deus enviou o seu Filho unigênito, único, a quem é que Ele ama muito, amava e sempre irá amar, Jesus Cristo, não para nos condenar, mas para nos salvar, para que por Ele pudéssemos ser salvos. Versículo 17, torno a ler: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado. Quem crê nele, em Jesus Cristo, no verbo, na palavra, não é condenado, não é destruído. Mas quem não crê já está condenado. Versículo 18. Versículo 18 ainda diz: porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém. A luz veio, a luz é Jesus. Veio para salvar, mas as pessoas gostaram mais das trevas do que da luz. Aqueles que não crêem, que zombam, elas estão gostando mais das trevas do que da luz, mais das trevas do que da luz. Por isso estão zombando, por isso não estão crendo. Mas em palavra de Deus ela diz, e vai acontecer: os tais serão condenados, serão destruídos. Amém. E Jesus, Ele ama você, ama a mim, e Ele quer que sejamos salvos. Mas é necessário que venhamos acreditar, crer nesse Evangelho. É necessário que não venhamos ignorar ou zombar desse Evangelho. Nós temos que crer, tomar posse. Nós temos que nos submetermos a essa palavra, esse Evangelho. Amém, pessoal? Levanta a sua mão assim, diga: eu creio. Diga: eu creio. Diga: eu não vou ser destruído. Diga: eu não vou zombar como os genros de Ló. Diga: eu serei salvo, porque eu creio. Se coloca de pé em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia.